Você tem orado com dedicação, mas parece que algo está bloqueando suas orações. Vamos quebrar essas barreiras hoje. Mas antes de fazermos isso, vamos orar. Pai do céu, te agradecemos pelo convite de nos achegarmos a Ti, o Deus do universo, e orarmos. Sabemos que Teus ouvidos estão inclinados para ouvir as petições dos Teus filhos aqui na terra. Então hoje, enquanto estudamos sobre a oração, nos dê sabedoria e que possamos nos aproximar mais de Ti, em nome de Cristo. Amém. O nosso centro de mídia Hope Lives 365 está localizado aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia Living Hope. Nós construímos nossa igreja há cerca de 6 anos. Quando estávamos construindo, um dia, pouco antes da nossa grande inauguração, o inspetor estava fazendo a inspeção final. Ele veio até a igreja, conversou comigo e disse: "Sabe, Pastor Mark, vocês não vão conseguir abrir em alguns dias." Eu fiquei absolutamente chocado porque já tínhamos enviado os convites. Pessoas estavam vindo de diferentes partes do país. Ia ser um grande dia de louvor e celebração pelo que Deus havia feito. Eu disse: "Bem, Senhor, qual é o problema?" Ele disse: "Um carro bateu em um poste de luz na frente da sua igreja, e esse poste de luz está, na verdade, na sua propriedade. É um poste de luz único, que combina com os outros postes do centro comercial onde sua igreja está localizada, no final desse centro comercial, e até que você consiga encontrar um poste igual a esse e consertar a luz, você não pode abrir." Eu fiquei preocupado, profundamente preocupado, e fui para casa e comecei a orar, e orei: "Querido Senhor, isso vai ser um milagre. Eu não faço ideia de onde está esse poste de luz, nenhuma mesmo, mas Senhor, o Senhor sabe que precisamos encontrar esse poste de luz." E enquanto eu orava, o Senhor me tocou. "Você não sabe qual é a fábrica que o fez, mas por que você não liga para a gerente do centro comercial e pergunta para ela?" Eu tinha desenvolvido um relacionamento com essa gerente, um relacionamento cordial e amigável enquanto estávamos construindo a igreja. Então liguei para ela e ela disse que eu disse: "Olha, temos um problema sério. Não podemos abrir até encontrarmos esse poste de luz e instalá-lo. Você sabe quem fabrica esse poste?" Ela disse: "Eu não sei quem fabricou, mas sei de uma coisa. Temos uma loja no centro comercial que ainda não alugamos, e nessa loja estamos guardando várias coisas que talvez precisemos depois." Ela disse: "Eu estava naquela loja outro dia, onde estamos guardando essas coisas, e lá estava exatamente o poste de luz que você precisa, deitado no chão da loja. E eu pensei, em como é que a gente se livra disso? Não queremos isso. Pastor Mark, aqui está a combinação para entrar naquela loja. Por que colocamos um cadeado de combinação? Vá lá, pegue o poste de luz e instale-o." Em 10 minutos, eu já estava lá, chamei nosso pessoal da construção. Em 1 hora, já tínhamos colocado aquele poste de luz de pé. Como eu soube que devia ligar para aquela mulher? Deus me impressionou através do seu Espírito Santo. Deus realmente responde às orações. No Salmo 34:17, lemos o que Deus diz sobre as orações dos justos. Salmo 34:17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, Deus deseja muito responder às nossas orações. Mas você pode dizer: Pastor Mark, o que impede minhas orações às vezes? Às vezes, eu oro e parece que não há resposta. Às vezes, eu oro e parece que minhas orações batem no teto e voltam. Agora, existem 4 coisas que podem impedir nossas orações. Primeiro, se guardamos pecado em nossa vida, pecado conhecido. Todos nós falhamos, todos nós ficamos aquém da glória de Deus, todos nós cometemos erros, mas há uma diferença em abrigar o pecado. Há uma diferença em cometer rebelião contra Deus quando sabemos o que devemos fazer. O Salmo 66:18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Agora, repare que não diz: se eu pecar. Diz: se eu atender à iniquidade no meu coração. Em outras palavras, se meu coração está em rebelião contra Deus, se eu vivo de forma voluntária e consciente em desarmonia com a vontade de Deus, isso bloqueia a resposta de Deus às minhas orações. Por quê? A única oração que Deus responderia para uma pessoa que está em rebelião ativa é uma oração de confissão, uma oração de arrependimento. Mas se Deus derramasse suas mais ricas bênçãos sobre nós enquanto estamos abrigando a iniquidade em nosso coração, vivendo em pecado conhecido,
ele estaria justificando esse pecado. Na verdade, no livro de Provérbios 28:9, há uma passagem bíblica muito semelhante à que acabamos de ler em Salmos 66. Provérbios 28:9, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Em outras palavras, se eu vivo uma vida de rebelião consciente e voluntária contra Deus, Deus não pode responder. Então, a primeira razão pela qual algumas de nossas orações não são atendidas é porque há pecado conhecido em nossa vida. Portanto, orações não respondidas nos levam a refletir, nos levam a meditar, nos levam a abrir o coração ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos convença de qualquer pecado conhecido em nossa vida que esteja bloqueando nossas orações. Agora, a segunda razão pela qual algumas orações não são atendidas é porque, quando oramos, fazemos orações egoístas apenas para satisfazer nossos próprios desejos. Você pode perguntar, Mark, existe? Pastor Mark, existe um texto bíblico sobre isso? Existe sim. Tiago 4:11-4. Lembre-se do livro de Tiago, logo depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 4. E a Bíblia coloca da seguinte forma, diz em Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Diz em pedis e não recebeis. Essa é a sua oração e você não recebe. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Em outras palavras, se o motivo da minha oração é simplesmente satisfazer meus próprios desejos e prazeres egoístas, Deus não ouve. Isso me lembra uma história que eu vi sobre uma garotinha. Ela tinha 5 anos de idade. Agora, a oração dela pode ser justificada, embora ela não tenha recebido uma resposta, porque ela tem 5 anos. Um dia, ela estava ajoelhada ao lado da cama orando, e seu pai passou pelo quarto e a garotinha estava orando assim, querido Senhor, eu quero um elefante cor-de-rosa de estimação. Senhor, o Senhor sabe que eu quero um elefante cor-de-rosa mais do que qualquer outra coisa. Senhor, por favor, me mande um elefante cor-de-rosa. Depois que ela terminou de orar, o pai entrou no quarto e sentou-se na beira da cama dela. Ela estava toda coberta, abraçando seu ursinho de pelúcia, se preparando para dormir. E o papai olhou para ela e disse, querida, ouvi você orando por um elefante cor-de-rosa. Sim, papai, eu estava pedindo para Jesus um elefante cor-de-rosa. Querida, onde a gente vai guardar esse elefante cor-de-rosa? Papai, você pode construir um celeiro no quintal para ele. Podemos deixá-lo lá. E quem vai alimentar o elefante cor-de-rosa? Eles comem muita comida. Papai, você pode alimentá-lo toda manhã. E quem vai pagar pela comida? Papai, você pode pagar. Então ele pensou, agora eu peguei essa. Sabe, elefantes cor-de-rosa fazem muito cocô, querida. Pilhas enormes de cocô. Quem vai limpar isso? Papai, você pode fazer isso também. Você acha que Deus alguma vez respondeu às orações dela por um elefante cor-de-rosa? Você diz, Pastor Mark, é claro que não. Mas se você orou por elefantes cor-de-rosa, coisas que você queria, quando estamos orando, uma das coisas que queremos fazer é alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Você se lembra em João 8:29, Jesus em sua oração disse, e eu sempre faço aquelas coisas que agradam a Ele. No Salmo 37 diz, deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Se eu me deleito no Senhor, meus desejos se tornam os desejos dele. Então, quando estou orando, eu não forço nem imponho a minha vontade sobre a vontade de Deus. Isso atrapalha minhas orações. Quando estou orando, eu digo em Deus, essa é a tua vontade. Deus, eu só quero fazer coisas que te agradam. Então, 2 motivos pelos quais nossas orações são impedidas e 2 soluções. Primeiro, existe pecado conhecido em nossa vida. A solução é a meditação, observar e pedir ao Espírito Santo que nos convença se há algo em nossa vida bloqueando nossas orações. Segundo, oramos orações egoístas, e essas orações egoístas bloqueiam a vontade de Deus. Então, a resposta para isso é dizer em Deus, o que o Senhor quer? Deus, tudo o que eu quero é a tua vontade. O terceiro são as orações sem fé. Então, a primeira são orações com natureza pecaminosa, pecados em nossa vida. O segundo problema são orações egoístas. E o terceiro são orações sem fé. Você se lembra da história de Jesus que desce do Monte da Transfiguração? Seus discípulos estão lá tentando expulsar demônios de uma criança. O pai trouxe a criança,
A criança está se contorcendo de dor e sofrimento. Seus olhos estão virando. Ela está espumando pela boca. E os discípulos não têm poder para expulsar o demônio. Jesus desce e expulsa o demônio. E Jesus lhes diz em Mateus 17 exatamente o que aconteceu. Em Mateus 17, Jesus explica por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Mateus 17, 20. Então Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, e move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Nada vos será impossível. Jesus estava dizendo que, se você tivesse fé suficiente, poderia mover o Monte Rushmore? O Monte Whitney? De jeito nenhum. O que ele estava dizendo é que as montanhas de dificuldades vão se mover, as montanhas de problemas vão se mover, as montanhas de desafios vão se mover se você tiver fé suficiente. Dwight Moody conta a história de quando viajava da Inglaterra para um compromisso de pregação no Canadá, e o capitão veio e disse aos passageiros, o navio está envolto em neblina. Não vamos conseguir chegar ao destino no tempo planejado. Vamos chegar com muitas horas de atraso. Moody sabia que perderia seu compromisso, então disse ao capitão, vamos descer ao porão e orar. O capitão era um suposto cristão. Moody fez uma oração simples. Querido Senhor, nunca estive em um compromisso sem antes perguntar se era da tua vontade. O Senhor me revelou que essa era a tua vontade. Então, Senhor, tudo o que quero saber é, Senhor, o teu poder, a tua graça. Revela-te a nós e dissipa essa neblina. Quando terminou de orar, ele disse, Senhor, pela fé, eu sei que o Senhor vai fazer isso porque estou em missão para ti. O capitão ia orar. Moody tocou em seu ombro e disse, capitão, você não precisa orar por 2 motivos. Primeiro, Deus já respondeu à minha oração. E segundo, você não acredita que ele vai responder à sua. Eles se levantaram e subiram. E logo a neblina começou a se dissipar gradualmente. E Moody conseguiu cumprir seu compromisso. Quando você ora, se não acredita que Deus vai responder às suas orações, isso é um obstáculo. Agora, há uma 4ª razão pela qual nossas orações aparentemente não são respondidas, e essa razão é o tempo. Nós oramos, mas não é o tempo de Deus. Você se lembra da história no livro de Daniel, em que Daniel ora por 3 semanas para que Ciro assine o decreto permitindo que os israelitas sejam libertos do cativeiro medo-persa. Babilônia havia caído. O cativeiro de 70 anos estava quase terminando. Quando estava quase acabando, Daniel estava orando. Ele ora por 3 semanas. Não há resposta aparente para suas orações. Ao final das 3 semanas, Jesus vem até ele. Ele, Daniel, desmaia diante da glória de Cristo. Então um anjo vem, provavelmente o anjo Gabriel, para explicar a Daniel o que estava acontecendo. E Daniel 10:12. Então ele me disse, esse é o anjo, e não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, desde o primeiro dia em que Daniel orou, suas orações foram ouvidas, mas Daniel não viu isso. Havia uma questão de tempo. Enquanto Daniel orava para que Ciro tivesse clareza em sua mente para que o decreto fosse assinado, os anjos malignos estavam trazendo trevas à mente de Ciro. Eles queriam que Ciro não deixasse Israel ir embora, e havia essa batalha entre o bem e o mal, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e lugares malignos. Efésios 6:10-12. E então, finalmente, Jesus desce e os anjos malignos se dispersam, fogem, e Ciro assina o decreto. Mas se você fosse Daniel, teria pensado, e se não tivesse fé, teria achado que suas orações estavam indo até o teto e voltando, mas não era isso que acontecia. Deus estava trabalhando na solução. Então, há 3 coisas para lembrar aqui que Deus está nos ensinando quando não há respostas aparentes para nossas orações. Ele quer nos ensinar paciência, quer nos ensinar perseverança, e também deseja nos ensinar a louvá-lo mesmo quando nossas orações não estão sendo respondidas, sabendo que ele irá responder. Então, se nossas orações não estão sendo respondidas, o que devemos fazer? Examinamos nosso coração para ver se há algum pecado em nossa vida. Em segundo lugar, se nossas orações não estão sendo respondidas,
Perguntamos: estou fazendo uma oração egoísta? Em terceiro lugar, se nossas orações não estão sendo respondidas, dizemos para nós mesmos: Senhor, eu quero apenas a tua vontade, meu amado Pai Celestial, e tudo o que eu quero fazer é o que o Senhor quer que eu faça, e vou orar com fé, acreditando que o Senhor vai responder. E então, se nossas orações não estão sendo respondidas, temos paciência, perseveramos, louvamos a Deus, sabendo que desde a primeira vez que oramos, Deus ouve, e Deus, no seu tempo, do seu jeito, está preparando uma solução. Confie nele e confie ainda mais. Ele te ama. Ele vai responder às suas orações. Você já entendeu por que Deus pode demorar ou negar uma resposta, mas já se perguntou se orar pelos outros realmente faz diferença? Se você quer saber a resposta, assista a este vídeo a seguir.